Guardando o pessoal chegar, tomar os seus lugares, as crianças, também os adultos, os idosos, os jovens. O senhor é jovem, seu João? O senhor tem 80? O senhor fez 80 anos. Tá certo. E eu vou fazer, segundo meus documentos, 49, segundo os documentos, né? Mas na minha mente eu penso que eu tenho menos. Eu acho que me registraram errado. Eu acredito que devo estar com uns, vamos pôr aí 35, né? Mas meu pai atesta que eu tenho 49. Mas eu acho que 35 é pouco, 39, pelo menos 10 anos mais novo, né? Agora eu não sei se o Ismael lá, não sei se ele pensa assim, né, a respeito da idade. Aliás, Ismael, aproveitando que você chegou, compartilha aí pra mim na SAF Manaim Terra FM, né? Eu não sei, pela verdade é que eu não sei aqui como é que eu, fazendo a transmissão, jogo lá no site, aliás, na Terra, né, FM e no SAF Manaim, tá bom? Um alô aqui pro Gilberto. Gilberto é lá de Patos de Minas, da Quarta Igreja, né? O Gilberto tá sempre com a gente também aqui, né? Deu para entender aí, Ismael? Você der conta de jogar aí? Mais outra aí. Então eu vou aproveitar que o seu João tá aqui, né? O seu João Ivanete, seu João veio por livre e espontânea vontade, não foi, seu João? Não obriguei, Nízia, tá? Ele veio por livre e espontânea vontade. Ué, Gilberto, como é que você apareceu aí? Pastor, bom dia. Bom Tudo dia. bem? Bom Tudo dia para bem, os irmãos graças a Deus. aí. Bom Caçando um dia. ângulo melhor aqui, sabe? Ah, Ver se a beleza. Record me contrata. Vai, Record vai te contratar. Então tá bom. Tem aí Tudo Lagamar? bem. Nós estamos aqui em Lagamar, né? Para fazer uma Pois transmissão, na é. verdade, pro mundo inteiro, né? É. Porque a Nízia me falou que compartilha esses vídeos com a filha que mora lá na Bélgica. Ó, Então, né? Esse negócio que vai longe, né? bora Mas, então. bom, pois é. Então, Família vamos tá boa? orar. Tá bom, graças a Deus. Tá bem. Abração Nós para vamos todos aí, orar. viu? Oi? Vamos. Abração para todos aí, que a gente tem uma semana abençoada. Ah, valeu, obrigado. E obrigado por Ismael, que já compartilhou também. Então, nós vamos aproveitar a presença do nosso irmão João, que vai fazer essa oração para nós. Nós te louvamos e te adoramos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estar comigo, hoje a tua palavra, para servir, ó Deus, de edificação para o nosso crescimento espiritual. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia com a nossa pátria, com o povo em geral, com o mundo inteiro, principalmente nesse problema de epidemia. Que o Senhor esteja, ó Deus, livrando não só a nossa parte, mas todos os países, para que nós possamos reunir em família para se louvar e cultuar o teu nome. Porque o Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, está falando o teu nome e permitido aos que têm trabalho, podem ouvir a tua palavra através da internet. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos e pedimos tua bênção para o pastor e para a tua igreja que representamos. Nós pedimos uma bênção para as pessoas jovens, para as pessoas enfermas e para as pessoas que estão com saúde. Que esteja abençoando cada um. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, então, deixa eu voltar aqui, né?
Ô, Nízia, compartilhe lá para sua filha, então, viu? Agora tá a Nívia também, lá de Vazante, participando com a gente aqui, né? Tudo bem. A Yara, sabe quem é a Yara, né? A nora do Lucas, né? Tá com a gente também. E, deixa eu ver, deve ter mais alguns aqui que eu não consigo ver, né? Mas vamos lá. Naum. Sabia que tem esse livro na Bíblia, Gilberto? Naum? Sabia, seu João? Sabia que tem um livro de Naum na Bíblia? Naum, capítulo 1. Para quem tiver dificuldade de achar Naum na Bíblia, fica depois de Miqueias, tá? E se não tiver te ajudado, fica antes de Abacuque, lá nos profetas menores, tá bom? Aí, Nívia, fica o livro de Naum, lá nos profetas menores. Nós temos na Bíblia a Bíblia hebraica, né, que seria o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, não é isso? No Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, ok? Os 5 livros de Moisés. Aí nós temos livros históricos, livros de sabedoria, livros poéticos, né, ou de sabedoria, e os livros dos profetas maiores, dos profetas menores. Então, Naum fica nessa categoria dos livros dos profetas menores, tá bom? Beleza. Então, a dona Zélia, lá de Uberlândia, o Ismael, lá do Retiro, Ismael do Retiro de São Brás, hein? Retiro, né? Muito bem. E a Zélia tirou uma foto esses dias mais linda lá de Uberlândia, postou, gostei muito, viu? A Elaine, vamos abrir e Naum tem na Bíblia, tá? Pode procurar aí que tem na sua Bíblia. Capítulo 1, Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Muito bem. Ele repreende o mar e faz secar e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Amém. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu li em Naum, capítulo 1 de Naum, tá? Do versículo 1 até o 7. Bem, o que nos chama atenção aqui, né? Primeiro ele diz que Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Isso mostra que o nosso Deus, ele é uma pessoa, não é uma energia. A pessoa, ele tem vontade, tem sentimento, e ele é sábio, e ele é amor, mas ele também é justiça. Esse é o Deus revelado na Escritura. E diz aqui que ele reserva indignação para os seus inimigos. Deus zeloso. Então, ele é um Deus santo, que ama a santidade.
e ele reserva a indignação, ou seja, a ira aos seus inimigos, aos perversos, né? Porém, o Senhor é tardio em irar-se. Olha a graça de Deus aqui. Ele é um Deus que ira, que julga, que é justo, mas ele é tardio em irar-se, grande em poder e jamais inocente ou culpado. Se por um lado Deus jamais inocente ou culpado, no entanto ele é tardio em irar-se, grande em poder, e esse Deus se compadece do pecador. Ele tem misericórdia do pecador. Veja que o versículo 7 diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus quer agora que nós nos refugiamos debaixo das suas asas, da sua proteção, que nos aproximemos dele e sejamos acolhidos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Deus, olha só, ontem mesmo eu estava assistindo um filme sobre os vikings, os nórdicos, né, que na Idade Média deixavam lá os países nórdicos, como a Noruega, Suécia, Finlândia, e saíam mar adentro, né, para invadir a Europa, especialmente a Inglaterra, e saqueá-la. E aí, numa parte lá do filme, conta lá de como era a religião dos vikings. Para quem não sabe, né, a religião dos vikings era a religião de Zeus, do Thor, né, o deus do trovão, né, e assim tinha o panteão de deuses. E aí lá eles capturaram um cristão numa dessas invasões à Europa. Eles capturaram um cristão. E aí eles querem explicar para esse cristão como é que o mundo veio à existência. E eles falam assim, um exemplo, as nuvens é o cérebro, né, do Criador, as montanhas são os rins, e os rios são os braços desse Deus. A terra, né, esse firmamento é o crânio desse Deus Criador para os vikings. Mas quem é o nosso Deus, né? O nosso Deus é o único Deus. Inclusive, numa das conversas desses vikings com esse cristão, eles perguntam para ele, qual é o seu Deus? Ele fala assim, o meu Deus é o único Deus, não há outro Deus. Só tem um Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E então diz aqui que Deus Criador, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã, o monte, né, e o Carmelo, e a flor do Líbano também se murcha. Ou seja, Deus está acima da sua criação. Deus é o Criador Todo-Poderoso. Por exemplo, Thor, na mitologia nórdica, é o deus do trovão. Mas na Bíblia, Deus é quem manda o trovão. A voz de Deus é como o ribombar do trovão. Ou seja, então Deus está acima de todos os deuses criados, né, na terra. Então, se é assim, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos aqui diante dele para celebrá-lo, para adorá-lo. E eu quero, com a ajuda da Líbia, cantar o hino 108, Aflição e Paz, né? Espero que a Maria Terezinha conheça esse hino para cantar com a gente. Aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só os diáconos. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar, só as mulheres, ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Só os homens. Sou feliz com Jesus, todos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Muito bem, muito obrigado aí a todos que ajudaram a cantar. Muito bem. Antes da gente passar para a nossa meditação, né? Lembrando que ainda não temos uma data para nos reunirmos no templo. Assim que for liberado pelo poder público, creio que vamos voltar com restrições, né? Bom dia, dona Fátima. Deus abençoe nossa irmã Fátima, lá de Patos de Minas, né? E enquanto isso, vamos aqui, né? De acordo com o que a gente pode. Se você vai na rua, não esqueça de colocar a sua máscara, né, seu João? Ó, coloque a máscara quando for na rua, né? Se foi na rua e vai para casa, lave a mão bem lavada. Lá no comércio mesmo, se a condição, usa álcool em gel, tá? Muito bem. Nós estamos no pico da pandemia no Brasil, né? Estamos no pico. Então, essas semanas são cruciais, né? Essas próximas semanas aí de pico da pandemia. Ivanete está querendo uma máscara dessa minha? É isso? Já vou ver se eu providencio para você, viu, Ivanete? E você dá uma para o José Américo já aproveitando, né? Muito bem. Queremos orar pelos enfermos. Nós temos o Lucas, que está em tratamento de radioterapia, né? O Lucas da Geralda. Nós temos o Zé está já recuperado, a gente pode dizer, né? Graças a Deus, o Zé Américo já está recuperado. E também nós temos, né, outros que... A dona Hilda já recuperou da Covid, a Hilda, o Marcílio, a Quênia, o Marquinho, a Ana Cícera, todos já recuperaram da Covid, né? Temos a Sandra também já recuperada, né,
da Covid. Então foram alguns irmãos que tiveram a Covid aqui na nossa igreja. Eu não me lembro se a Júlia teve também. Não, né? Aham. Então, mas a gente continua em oração, né, por esses irmãos. Graças a Deus que estão todos bem. E os irmãos, né? Sim. O prefeito da nossa cidade teve, né, Covid, mas também já recuperou. E você deve estar estranhando eu estar gravando aqui hoje, nesse local, né? Porque é por causa das nossas limitações técnicas de internet. Lá no templo o sinal é muito fraco e aí cai toda hora, né? Vocês já viram isso anteriormente. E no templo antigo também é melhor o sinal do que no templo novo, mas também cai, não é tão bom. E aqui é o lugar que pega melhor. Então, nós estamos nessa época aqui mesmo. Vamos fazer aqui, né? E não temos tido os nossos trabalhos de forma normal, costumeira, e nos acostumamos com esse novo formato, esse novo molde, né? Até que as coisas voltem. Mas quem sabe a gente adquire aí um equipamento, né, para ajustar essa tecnologia aí, a gente poder fazer lá do templo, filmando, né, a exposição da palavra lá do templo, né? Mas, irmãos, então nós vamos orar. Se você que está aí em casa, né, também quer orar, quer oração, você também pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários. Se não der tempo da gente orar durante a live, a gente ora depois. Eu volto lá depois nos comentários e vejo quem é que pediu oração. E no outro momento oportuno a gente ora também, colocando a vida daqueles que estão do outro lado da tela, né? Tá bom? Querido Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso país e as nações, pedindo a Deus que o Senhor traga novamente um tempo de paz. Ó Deus, sabemos que todas as coisas estão debaixo da tua mão. Até mesmo o rio só corre e segue o seu curso porque o Senhor permite. Ó Deus, o Senhor é quem põe as águas do mar. O Senhor é quem ordena as chuvas para que desaguam e elas derramam as suas águas. E ao mesmo tempo é o Senhor que ordena a sequidão. É o Senhor, ó Deus, que dá ordem ao trovão. O Senhor, ó Deus, é quem manda o vento, o frio e também o calor. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus. E a nossa vida está nas tuas mãos. Ó Deus, e tudo que acontece conosco é debaixo da permissão do Senhor, até mesmo as enfermidades. Nada pode acontecer conosco. Sequer, ó Deus, uma folha. O Senhor sabe até mesmo quantos cabelos há na nossa cabeça. O Senhor tem contado todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Este é o Deus glorioso, grandioso que nós cremos, e é o Deus pessoal, amoroso, que se interage com a criação e especialmente conosco, os teus filhos. Pai, nós cremos que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo com a minha vida, com a vida do Gilberto, com a vida do Lucas, da Yara, da Ivanete, ó Deus, com a vida da Maria Helena, com a vida, Deus, de cada um que está agora participando, ó Deus, pelas redes sociais do nosso culto, da nossa escola dominical e exposição da palavra. E também sabe, ó Deus, daqueles que não têm condições de acessar a rede social ou que estão também nos seus lares agora, Deus, eu peço que o Senhor os visite. Meu Deus, onde estiverem, que o Senhor os visite, porque não há limitações para o alcance do teu poder e da tua presença, já que tu és onipresente, onisciente e onipotente. Ó Deus, que o Senhor traga saúde, cura para os enfermos, que o Senhor traga, Deus, emprego, trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor traga paz, alegria, refrigério para aqueles que estão entristecidos e angustiados, que o Senhor traga sentido, ó Deus, da vida, para aqueles, ó Deus, que estão vivendo sem esperança e perturbados, ó Deus.
Traga, Deus, a esperança da vida eterna, a esperança que há em Jesus Cristo, das vivas e ricas promessas que há em Jesus. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões. Ó Deus, e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que vai ser lida e meditada nestes momentos seguintes, ó Deus. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você para abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a vinda de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3. Falar nisso a partir do próximo, talvez não hoje ainda, mas da semana que vem, o nosso som vai melhorar um pouquinho, porque eu aprendi, né, num vídeo do YouTube ontem a fazer um microfone de lapela, que para mim, eu pego um daqueles foninhos de ouvido, corto, né, lá na ponta, lá onde começa o cabinho do fone de ouvido, o que vai pro ouvido, eu corto lá e depois uso normalmente, né, ali como microfone. Vou testar, né, e quem sabe vai melhorar o som para você aí também. Ainda mais hoje está ventando, pode ser que atrapalhe esse meu som, né? Então tá bom, vamos tentar melhorar. Bem, então, 2 Pedro, capítulo 3, ok? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, vamos ler do versículo 1 em diante. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. É o texto que o nosso irmão João Américo leu essa semana, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse texto e sobre a escatologia, né? O que é escatologia? Escatós, último, logia, estudo das últimas coisas, dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Bem, primeiro é importante a gente ressaltar que nós crentes, nós cristãos, nós somos o povo da esperança. Nós temos esperança. Para nós, a vida não acaba na morte, na sepultura. Nós cremos na vida após a morte. Nós cremos na eternidade. Nós cremos que haverá uma vida futura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se a esperança nossa se limitasse apenas às coisas desse mundo presente, nós poderíamos ser considerados como os mais infelizes de toda a terra. Porque a nossa esperança é eterna. Então, não teria sentido, eu entendo assim, que não teria sentido, segundo a Bíblia, se nós professássemos ter fé em Jesus, se não crêssemos no novo céu e na nova terra e na vida futura. Como eu disse num estudo anterior, a minha declaração, a minha profissão de fé em Jesus Cristo vai definir o que eu penso sobre Deus e criação, sobre o homem e a queda, o pecado, sobre a redenção em Jesus Cristo, a cruz, a ressurreição e a ascensão, e sobre o que eu creio a respeito da volta de Cristo e da instauração do novo céu e da nova terra, da vida eterna. Se eu creio em Jesus, isso implica no meu pensamento a respeito dessas coisas. E é o que eu posso chamar de cosmovisão, né? A criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Deu para entender? Bem, e esse texto fala-nos da consumação de todas as coisas. Antes, eu também preciso falar a respeito de como era a esperança no Velho Testamento. Existia esperança no Velho Testamento? Existia. Esperança também, amigo caminhoneiro Paulo Eduardo Sabrito Severo. Existia esperança no Antigo Testamento. O que eles aguardavam no Antigo Testamento, Ellen? Eles aguardavam que haveria de vir o Salvador, o Messias. Quando que começa essa esperança de que haveria de vir da parte de Deus o Salvador que venceria o pecado, que perdoaria o pecador e que daria aos pecadores ou ao povo de Deus a vida nova, a vida eterna, e os pecadores salvos por um Messias da parte de Deus habitariam no novo céu e na nova terra, ou no reino de Deus. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O primeiro livro da Bíblia. Basta você abrir lá em Gênesis, e eu tenho certeza que até o Paulo, caminhoneiro, daria conta de abrir lá em Gênesis 3,15. Se eu não der conta, eu peço a ajuda da Marilson para te ajudar. Gênesis 3,15. Diácono Marcelino Flamenguista, 2h da tarde nós temos um encontro, viu? 2h no YouTube. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então veja bem, Maria Geralda, já em Gênesis 3,15, Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa promessa correu todo o Antigo Testamento. Moisés esperava que após ele se levantaria um que era maior do que ele, não é isso? E que falaria em nome de Deus. E assim, a história dos reis, a história dos profetas, é a história de que viria um enviado da parte de Deus. O Filho do Homem, o Messias, que haveria de instaurar o reino de Deus na terra. Eles não tinham isso tão claramente, mas era a esperança deles. E só se tornou clara essa esperança quando a esperança veio, quando Jesus veio. E com Jesus se instaurou o reino de Deus. Com Jesus a promessa se cumpriu. Então nós dividimos a Bíblia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho é a promessa. E o novo é o cumprimento da promessa. Jesus veio, o Filho de Deus veio, e o reino de Deus teve início. O reino de Deus começou com a vinda de Cristo. E quando alguém tinha dúvida se o reino de Deus tinha vindo, e se Jesus era aquele que haveria de cumprir as profecias do Antigo Testamento, ou a escatologia do Antigo Testamento, ele falava, olha, digam aí, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, né? O reino veio. E outra marca de que o reino veio é que Jesus falava por parábolas, para cumprir o que dizia Isaías, né? De que ele falaria e os entendidos não ouviriam, mas aqueles a quem Deus abrisse os ouvidos, ou seja, a mente, entenderiam a Jesus e ao Evangelho. Bem, o reino veio, o reino está entre nós, o reino já começou, o reino já está em propagação, mas o reino ainda não veio completamente, totalmente. Então há uma tensão, olha aqui para os meus dedos, uma tensão. Há uma tensão entre o reino que já veio em Cristo e o reino que ainda virá com a segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos nesse intervalo, nesse momento. O reino já veio, Cristo veio a primeira vez, mas o reino ainda virá, Cristo virá uma segunda vez. E aí Pedro fala sobre isso aqui, dizendo assim, que vocês possam se recordar, 2 Pedro 3, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Os apóstolos ensinaram de uma forma mais clara que os profetas do Antigo Testamento a respeito dos últimos dias que iniciaram com a ressurreição de Jesus Cristo. Os últimos dias, o escatós, começou com a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória dele sobre a morte. Então, os profetas anunciaram e Jesus cumpriu. E em Jesus começou os últimos dias. Então nós podemos dizer que nós já vivemos a escatologia, os últimos dias. Bem, Pedro está dizendo que os apóstolos falaram sobre isso, confirmando o que os profetas do Antigo Testamento haviam dito. E ele diz no versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Bem, a Bíblia diz que quando Jesus veio, os seus não receberam. Pelo contrário, né, escarneceram de Jesus, crucificaram Jesus, zombaram de Jesus. Por quê? João, o evangelista, diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. No entanto, diz João 12, a todos aqueles que o receberam, que receberam a Cristo, deu-lhes o poder, a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, na verdade, muitos rejeitaram a Cristo, não receberam. Na verdade, a gente pode dizer que a minoria aceitou a Cristo, converteu-se a Cristo e reconheceu Cristo como o enviado de Deus. Bem, diz aqui
que deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer também pela água o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está fazendo agora aqui uma referência ao dilúvio, que também, como foi na época de Noé, mesmo tendo sido eles advertidos de que haveria um tempo em que Deus exerceria o seu juízo, e aqueles que fossem impenitentes, Joelma, haveriam de sofrer o juízo de Deus, Pedro diz, eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E Noé foi um apregoeiro da justiça. Durante aqueles 120 anos construindo a arca, Noé pregou a respeito do Deus justo que haveria de vir e julgar. Mas sabe de uma coisa? Só o Noé e a sua família se converteram. A gente pode dizer assim, né? Será que a gente pode dizer que o Noé foi um pregador bem-sucedido? Afinal, toda a geração dele se perdeu. Mas eu creio que ele foi bem-sucedido, porque pelo menos a sua família foi salva. E eu acredito que o que a gente mais deseja é que a nossa família seja salva, né? E aí ele está dizendo aqui, olha, Deus também reservou essa terra na qual a gente vive para um dia de juízo. E essa mesma terra está sendo entesourada para o fogo, reservada para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Então, não deveis esquecer que assim como aconteceu no dia de Noé, haverá de acontecer a qualquer momento, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e mil anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, Deus prometeu e Ele cumpre suas promessas. E qual é a promessa? Jesus Cristo virá. Jesus virá. Então veja que eu comecei essa fala dizendo que nós somos o povo da esperança, porque nós esperamos novo céu e nova terra. E o apóstolo Pedro está dizendo que Deus vai cumprir as suas promessas. E Ele não retarda suas promessas. Bem verdade é, né, dona Madalena, que muitas pessoas julgam ou que essas palavras não são nada, então não dão crédito nenhum a essa palavra, ou acham que Jesus está demorando, que está retardando o cumprimento da sua promessa, então que não precisam nem se preparar porque ele ainda vai demorar mesmo. E outros perdem a fé e por causa da aparente demora, e perdem a fé, esfriam o amor e abandonam o evangelho. Aliás, essa tem sido uma preocupação nossa. Se com essa pandemia, com o isolamento social, com o distanciamento e com o fechamento das igrejas, quando as igrejas voltarem a abrir, será que as pessoas vão voltar para a igreja ou vão ter se acostumado e vão abandonar o evangelho, vão abandonar a igreja, vão ter se acostumado com a frieza, né, a indiferença? Essa é uma preocupação, se as pessoas vão voltar ou se vão permanecer longe. Nós cremos que os verdadeiros crentes vão voltar, que os crentes firmes vão permanecer, vão perseverar, mesmo que essa pandemia dure anos, mesmo que as restrições durem tempos ainda. Nós cremos que aqueles que são de Cristo não vão retroceder, não vão abandonar o evangelho. Mas há um perigo de muitos, por julgarem demorado o retorno de Cristo, se esquecerem que Deus é longânimo para conosco e desejoso Deus de que cheguemos ao arrependimento, mas vão caminhar por outros caminhos. Então, diz aqui assim, que o dia da volta de Cristo será como ladrão, como o dia do Senhor será como a vinda de um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, vista que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Então, uma coisa é a esperança que nós temos, né, Ismael? De que haverá novos céus e nova terra. E esse mundo que existe vai ser desfeito pelo juízo de Deus, mas que nós que aguardamos Cristo vamos ser salvos e vamos ter a vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. A outra coisa é o entendimento a respeito do juízo de Deus. O Deus que é amor também é justo. E justiça não é incompatível com amor. Por isso, olha só, uma vez que justiça não é incompatível com amor, vocês lembram do texto que eu li lá no profeta Naum, quando falou da ira de Deus, mas também falou da bondade de Deus. E Pedro, escrevendo essa carta, ele está trazendo à memória algo que as pessoas não querem ouvir, que é a respeito do juízo de Deus. Muitas pessoas querem só ouvir a respeito do amor de Deus. Sim, Deus é amor. E não há nenhum outro Deus senão o Senhor, e não há ninguém que possa amar como o nosso Deus. Mas esse Deus não é destituído de santidade, ele é santo. E sendo santo, ele é justo. E sendo um Deus que ama e que é santo e que é justo, ele exerce a justiça e o juízo. Então, quer dizer que, para ser coerente com o seu caráter amoroso, ele também julga, ele discerne e ele separa o justo do ímpio. Esse é o Deus revelado na Escritura. Muitos, com a chamada teologia universalista, dizem que por Deus amar, ele vai salvar todas as pessoas, independentemente se as pessoas têm fé ou não. Mas isso não faz jus ao Deus revelado na Bíblia. O Deus revelado na Escritura é amor, mas também é justiça. Se ele fosse só amor, não teria enviado Jesus Cristo. Mas porque ele é também justo e exerce juízo, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Porque veja bem, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Dona Marta Nicolini, Deus enviou o seu Filho unigênito porque ele amou. Mas ele é justo, e ele, sendo justo, não quer de fato que o mundo pereça. Mas se as pessoas não crerem no Filho de Deus, certamente elas estão desprezando esse amor de Deus e elas estão se colocando debaixo do juízo e da ira de Deus. Entende? Então Deus não seria Deus e não seria nem amor e nem justo se ele não levasse em conta os pecados dos iníquos e decidisse julgá-los. Bem, então, como diz o texto, Deus não retarda sua promessa. Sim, Jesus virá. Ele, de fato, não quer que nenhum dos seus se perca. Pelo contrário, ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele é amor e ele é justo. Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas se não chegarem ao arrependimento, receberão o juízo divino. Por quê? Porque faz parte do caráter de Deus a justiça. Bem, então, essa ideia de uma salvação universal, independentemente de fé, isso não é coerente com o caráter de Deus, ok? Muito bem. Então, diz aqui ainda, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, agora olha só, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Ou seja, você crê em Deus, você crê que é pecador, você crê que Deus enviou o seu Filho para redimir você do seu pecado e da condenação. Você crê que Cristo pagou o preço do seu pecado e ressurgiu lá na cruz. Você crê que Jesus vai voltar. E você crê que na vida após a morte, na eternidade, no novo céu e na nova terra. Veja bem, enquanto, Daniel, esse dia não vem, Pedro está dizendo na segunda carta, no capítulo 3, que nós que esperamos esse dia, então nós que somos os da esperança, como eu comecei essa meditação, nós que somos o povo da esperança, nós devemos viver em santo procedimento. Enquanto Jesus não vem, devemos viver o aqui e agora como cidadãos do reino. Isso é viver como crentes de que o reino já veio e ainda não. Viver nessa tensão do já e agora não. É viver de forma tal que sejamos reconhecidos como gente de outro mundo. Gente que tem submissão a um rei, fidelidade a um único Senhor, Jesus Cristo. Então tudo que eu faço é para a glória desse rei, é porque eu estou submetido ao senhorio desse rei, chamado Jesus Cristo. Então eu vou ser um bom pastor porque eu sou servo do Rei da Glória. Eu vou ser um bom trabalhador, um bom peão, um bom catador de café, um bom advogado, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, tudo isso porque eu sou cidadão do céu e eu vou viver um santo procedimento porque eu sirvo o Rei da Glória e eu estou submetido ao Rei da Glória. Esse rei virá, mas ele já está presente. Ele governa todas as coisas. Não há um lugar sequer da terra que Deus não advogue para si, é meu. Que Cristo não reclame para si, é meu. E isso vale para a sua vida, para a sua alma e para as coisas que pertencem a você. Inclusive a sua profissão. Então nós vivemos para a glória de Deus. Inclusive evangelizamos para a glória de Deus, fazemos discípulos para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve visar a glória de Deus. Então, ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isso nós aguardamos, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas nós já exercemos uma vida justa aqui, semeando o reino de Deus. Nós já levamos o reino de Deus quando somos bons cidadãos, quando amamos, quando servimos para a glória de Deus, quando somos e procuramos ser e fazer o melhor na área que nós estamos agindo, na nossa profissão, na nossa casa, na igreja, nós estamos sendo emissários do reino de Deus. Estamos alargando as tendas do reino de Deus. Então, para concluir, Pedro diz, por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, irmãos, nós cremos que haverá um novo céu e nova terra, mas é justamente por essa crença que a gente tem que viver aqui de uma forma compatível com a profissão de fé que temos e com a nova cidadania que temos.
Num dos estudos anteriores eu falei sobre a nossa nova identidade, de que nós somos povo de Deus e que somos povo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, as virtudes daquele que nos arregimentou, as virtudes daquele que nos chamou para ser povo dele. Então, devemos proclamar, mas devemos também viver em santo procedimento, né? De forma irrepreensível, sem dolo, sem mancha, ok? E esperando com paciência, com longanimidade, o Senhor que nos prometeu, que virá e que habitaremos no novo céu e na nova terra. Então, concluindo, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então veja bem que há uma exortação, uma recomendação de Pedro, que devemos nos acercar, né, nos cuidar a respeito dos insubordinados, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, que haveriam de surgir nos últimos dias. Não é isso, Neuza? Então, olha só, ele, quando, no início da leitura, no versículo 3, ele fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e ridicularizando da promessa que nós temos a respeito da vinda de Cristo. Uns vão se passar por Cristo, uns vão tentar fazer negarmos a fé em Cristo e outros vão declaradamente se opor a Cristo e muitos vão segui-los. Ele está dizendo: cercai-vos, tomem cuidado, não descaiais da vossa própria firmeza. Se ele faz essa afirmação, Pedro, quer dizer que há sim um risco, há sim um perigo da apostasia, da fraqueza da fé, do esfriamento do amor, né, da perda desses laços e desses vínculos em momentos como esse, por exemplo, da pandemia, ou do surgimento de falsos profetas, falsos cristos e de heresias. Então, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque crescer na graça. Busque crescer no conhecimento. E eu sempre tenho dito, busque através da vida de oração, de leitura da palavra, busque crescer na graça e no conhecimento. E dependa, né, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que pode convencer você. Eu, por mais habilidade que eu possa ter no uso das palavras, é o Espírito Santo que convence e que converte. Então dependa da ação do Espírito Santo. Nós temos a missão de ir e fazer discípulos para a glória de Deus. Mas é no poder do Espírito Santo que a gente vai. De igual modo, você precisa depender do Espírito Santo e da graça de Deus para esperar pacientemente o cumprimento das promessas que Jesus fez. E nesse tempo das últimas coisas, você permaneça firme. Não perca a fé. Não esfrie o amor. E que você continue na prática das primeiras obras, na prática do amor, buscando crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, como será no dia da visitação, no dia da sua vinda e na eternidade. Você tem vivido para a glória de Cristo? Você tem se preparado, vivido uma vida que agrada a Deus, que condiz com a sua cidadania no reino de Deus? Você tem sido um embaixador ou embaixatriz do reino aqui na terra? Você tem aguardado pacientemente o dia do retorno
do Senhor Jesus, não ame esse mundo, nem as coisas que há no mundo, mas devote o seu amor a Jesus Cristo. Amém? Amém, Nívia? Vamos orar assim, encerrando nosso momento devocional dessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. E já deixo aqui o meu abraço para todos, né, que nos acompanharam nessa manhã, nesse momento de exposição da palavra, no que seria a nossa escola dominical. Um abraço para Ellen. Deus abençoe a todos. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra do Senhor. E, ó Deus, o Senhor nos comunica por meio dela. Ó Deus, e nós a lemos agora. E nós dependemos da ação do Teu Espírito, Deus, para colocá-la em prática. Senhor, obrigado porque nós somos o povo da esperança. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel no cumprimento das Tuas promessas. Assim como Jesus veio em cumprimento à promessa aos nossos pais do Antigo Testamento, Ele veio como Messias prometido e em cumprimento à promessa Ele foi até a cruz, morreu, derramou seu sangue por nós, foi sepultado, ressurgiu, ascendeu aos céus. Deus, nós também temos a promessa de que o Teu Filho Jesus virá. Ele voltará a segunda vez a essa terra. Que o Senhor possa, Deus, nos dar firme esperança, nos dar paciência. Ó Deus, que o Senhor não permita que venhamos perder a fé, que o Senhor não permita que venhamos a nos desviar. Ó Deus, que possamos aguardar pacientemente o dia do retorno do nosso Salvador Jesus. Porque se o Senhor cumpriu a promessa aos nossos pais do Antigo Testamento e Jesus veio, o Senhor também cumprirá a promessa de que Jesus voltará. Ó Deus, dá-nos fé para permanecermos nos Teus caminhos, para não nos desviarmos e para proclamarmos, ó Deus, Cristo através das palavras e através da nossa vida. Que, ó Deus, possamos dar testemunho de que somos cidadãos do Reino. Ó Eterno, nós oramos, pedindo, Deus, por todos aqueles que agora estão conosco, nas suas casas, que eles sejam, ó Deus, visitados com a Tua graça, pelo Teu Espírito, e possam aguardar pacientemente, fielmente, confiantemente, o retorno de Jesus Cristo, colocando o coração em Cristo, na Tua promessa, e vivendo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.